Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. América Mineiro e Corinthians, os dois times classificados aqui na Copa do Brasil. E o América Mineiro vem como um ligeiro favoritismo aqui, com uma odd de 2,42. Porém, o painel aqui mostra que não tem muito padrão para você entrar no pré-live no Match Odds. Porém, tem dado histórico aqui que o over 1,5 FT tem muita probabilidade de bater. 10 dos últimos 10 jogos do América foram over 1,5 e 8 dos últimos 10 jogos do Corinthians foram over 1,5. Ou seja, se sair pelo menos 2 gols é green nessa aposta, então acho que é muito interessante. E também vale aqui ressaltar que os últimos jogos do América Mineiro têm saído muitos gols. Tem uma média de gols aqui de 3,4 e um coeficiente de variação aqui de 0,34, que é um coeficiente bem baixo e bastante confiável para a média. Segundo jogo, Campeonato Brasileiro Série A, Santos e Internacional, dois times desclassificados, e o Santos aqui vem com uma odd aqui que é um presente. Goleada do Santos contra o Internacional, que não aplicou nenhuma goleada nos últimos jogos, e Internacional nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. Também vale ressaltar aqui, o Internacional tem uma média de gols de 2,6 e o Santos uma média de 2. Coeficiente de variação aqui do Internacional muito baixo. Então, jogando fora de casa, lembrando que o Internacional tem a necessidade de jogar o Campeonato Brasileiro com mais seriedade, porque saiu da Copa do Brasil, acho muito difícil tomar goleada e isso é uma entrada que eu planejo fazer no pré-live, se é só de continuar assim, porque acho que tem muito valor. Terceiro jogo, Atlético Paranaense e Botafogo, uma reedição do jogo da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense classificou, venceu o Botafogo. O Botafogo é líder do campeonato ainda, porém jogando como visitante não tem feito uma boa campanha. Ao contrário do Atlético Paranaense, que como visitante, como mandante, tem feito uma boa campanha, sexto colocado, porém na classificação geral em 11º. O Atlético Paranaense é mais difícil de vencer em casa. O Match Odds aqui parece interessante, um lay Botafogo, porém pela race, pela determinação que o Botafogo deve entrar nesse jogo, pelo fato de ter sido eliminado e precisar dar um gás no Campeonato Brasileiro, eu vou no over aqui. 10 dos últimos 10 jogos do Atlético Paranaense tiveram over 1,5 e 8 dos últimos 10 jogos do Botafogo tiveram over 1,5. Coeficiente de variação dos dois times é bem baixo aqui, ó. 0,29 do Atlético Paranaense e 0,22 do Botafogo. Dois times com média de gols excelentes e talvez valha a pena buscar aqui o over 2,5 também. Mas o que eu vou perseguir no live é o over 1,5. Terceiro jogo, o outro jogo aqui do dia, Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro. Cruzeiro também vem eliminado, Atlético Mineiro também eliminado da Copa do Brasil. Eu acho também essa odd aqui um presente, por mais que o painel demonstre que tenha valor, porque o Atlético Mineiro já aplicou goleadas nos últimos jogos, o Cruzeiro também. São times que têm feito bastante gols, porém eu acho aqui interessante o under 2,5 FT pelo fato de ser um clássico, pelo fato de ser um jogo nervoso de dois times que acabaram de ser eliminados e também o lei goleado do Atlético Mineiro, porque por mais que o Cruzeiro não tenha um estádio próprio, vai jogar no Mineirão, é um campo praticamente neutro, acho difícil o Atlético Mineiro vencer esse jogo com muita facilidade, então lei goleada a 11 acho bastante interessante. E aí você tem Série B, Juventude e Avaí no sábado, under 2,5 FT, acho interessante aqui para fazer um scalping. Para quem não sabe, o scalping é aquela entrada que você entra no início do jogo e nos primeiros 10, 15 minutos, se houver padrão, você vende essa odd corrigida. Então ela não está muito boa, a Série B já é precificada já como under, é um campeonato under, porém o mercado aqui está errando aqui no 1,6. Essa odd aqui provavelmente vai cair uns 10, 15 ticks nos primeiros 10, 15 minutos, e vale reforçar aqui, apesar do Juventude marcar muitos gols no início das partidas, ele toma muito pouco, não tomou, o Avaí não faz gols no início da partida, e o Avaí, dos gols que leva, só 14% nos primeiros 15 minutos. Então, acredito que é uma odd boa que pode ser corrigida. E também um lay Avaí, que o Avaí não tem feito uma boa campanha, está em 17º, na colocação geral da Série B, acho interessante também o lay Avaí a 5, o painel aqui mostra que tem valor, então acredito que é uma entrada bastante interessante aqui para esse jogo. Outro jogo da Série B, Mirassol e Ponte Preta. Mirassol tem jogado muito bem na Série B, quinto colocado, a Ponte Preta está numa draga, numa race terrível aqui, uma vitória nos últimos 5 jogos, 3 vitórias nos últimos 10 jogos,
E o Mirassol vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos e 5 vitórias nos últimos 10 jogos. Para a Série B, acredito que under 2,5 FT vai ser uma entrada que a gente vai repetir muito aqui no canal, porque Série B normalmente é um jogo under e quando você tem essa odd aqui um pouco descolada do histórico, ela faz bastante sentido. Você pega aqui Mirassol over 2,5 só 10% dos jogos e Ponte Preta over 2,5 só 30% dos jogos, acho bastante interessante, tá? Então, lei Ponte Preta é interessante e também vale a pena, porque a Ponte Preta não teve nenhuma reviravolta, tá? Ou seja, a Ponte Preta, quando começa perdendo, ela não virou nenhum jogo. É claro, o campeonato está no início, eu gosto de analisar campeonatos a partir da 10ª rodada. Então, tanto a Série A como a Série B ainda estão no início, porém, é um indicador aqui bastante interessante. E aí você tem outro jogo da Série B, Vila Nova e Sampaio Corrêa nesse sábado. De novo, under 2,5 FT, é uma odd aqui que ainda está um pouco descolada. E Lei Sampaio Corrêa, que é um time que está na 12ª colocação, Vila Nova tem feito uma boa campanha. Só vale lembrar aqui que o Vila Nova jogando em casa, ele não está fazendo uma ótima campanha, assim como ele está fazendo na classificação geral. Então, em casa, o Vila Nova é o 6º colocado e na classificação geral o 3º colocado. O que dá a entender? Que o Vila Nova, ele joga muito melhor fora de casa do que em casa. Então, por isso que eu não entro nesse back. Um back abaixo de 2 na Série B acho arriscadíssimo. Então, prefiro entrar no Lei Sampaio Corrêa, acho mais interessante. De novo, vale reforçar aqui que o Sampaio Corrêa, ele não tem nenhuma reviravolta. Então, se o Vila Nova fazer o primeiro gol, eu acho bastante interessante. E aí, domingo, Grêmio e São Paulo, Grêmio classificado, São Paulo classificado, Grêmio jogando em casa. Eu não entendi essa odd aqui da goleada do Grêmio, acho muito interessante o lei goleada Grêmio e também o under 2,5 FT. Também pelo fato de que são dois times mais under, o São Paulo é muito mais under do que o Grêmio, né? Over 2,5 FT só 30% dos jogos. Média de gols do São Paulo, 1,33, e o São Paulo tomou gols bestas aí nessa Copa do Brasil. Então, provavelmente o Dorival vai fazer de alguma forma para que o São Paulo não tome muitos gols. Então, eu imagino que o jogo deve ser um pouco truncado no começo. E aí, o que me chama a atenção é aqui. Boa parte dos gols são marcados no início das partidas. Então, essa entrada pode ser de risco. E aí, claro, tudo tem seu risco, tudo tem seu retorno. Under 2,5 FT para fazer um scalp nos primeiros 10, 15 minutos. Se o jogo ficar barata voando, jogo lá e cá, muito chute no gol, penetração na área, é aceitar o head e sair, mas isso daí pode ser uma entrada bastante interessante para correção. Tá? E se você quer receber esse painel aqui na palma da sua mão, bonitinho, para você fazer a sua própria análise, entra no nosso grupo do Telegram aqui, nosso grupo VIP, tá? R$ 7,99 por mês. Isso daí é dinheiro de pinga, tá? Isso daí custa muito tempo nosso, a gente analisa de forma séria e se você quiser só entrar no Telegram aqui, tenho certeza que você vai adorar. E aí vamos lá, Palmeiras e Curitiba. Palmeiras vem com força máxima, Palmeiras se poupou na Copa do Brasil, perdeu o último jogo, mas não valia muita coisa, né? Mesmo perdendo, o Palmeiras se classificou. O Palmeiras vai jogar em casa com o time completo, se dedicando para o Campeonato Brasileiro. Acredito que o over 1,5 FT tem muito valor. Palmeiras é um time que marca muitos gols, tem uma média de gols de 3,25, coeficiente de variação aqui abaixo de 0,4, já acho interessante. E lei Curitiba, adoraria entrar no back Palmeiras, porém a odd está muito esmagada. E aí, dependendo da forma como o Palmeiras jogar, talvez seja interessante essa goleada, tá? Se o Palmeiras fizer no primeiro tempo, essa odd aqui vai cair drasticamente e pode ser bastante interessante. E aí, vamos para o outro jogo, Fluminense e Red Bull Bragantino. Fluminense vem de derrota, vem aqui 4 derrotas nos últimos 5 jogos, nos últimos 10 jogos só 3 vitórias, vem uma crise temporária, digamos assim, e o Fluminense tomou gols bestas aí nesses últimos jogos. O Diniz deve provavelmente prevalecer essa defesa e tende a ser um jogo mais truncado, tá? Então, under 2,5 FT para scalp no início do primeiro tempo, acho bastante interessante. E aí, Goiás e Cuiabá, Série B do Brasileirão. Cuiabá vem como azarão, Goiás vem como favorito, porém duas odds aqui bem difíceis aqui, o jogo deve ser muito parelho e aquele famoso jogo ruim de assistir, muito ruim de assistir, dois times bem under, 40%
só dos jogos foram over 2,5 no Goiás, 40% foram over 2,5 no Cuiabá. São times que têm ataque muito ruim, então gosto dessa entrada aqui do over. Só chama atenção aqui que o Cuiabá normalmente leva muitos gols no início do jogo, então fica de olho nesse risco aí. E aí, Guarani e CRB, Guarani vem com uma campanha relativamente boa, em 8º colocado, o CRB vem quase na lanterna, né, o vice-lanterna. Guarani jogando em casa é o 4º colocado, tá? O Guarani tem uma veia de jogar melhor em casa, então acho interessante um lei CRB e também um lei goleada. Para mim isso está de presente. Na Série B, goleada abaixo de 10, com certeza é lei. Por mais que tenha exceções, pode ter certeza que no longo prazo é lei. Na Série B tem pouquíssimas goleadas, normalmente os jogos são under, e normalmente o mercado já precifica o jogo como under, tá? Tanto que aqui o under 2,5, quando ele está abaixo de 2, o mercado já espera já que seja um jogo under. E aí talvez até um scalp, mas aí o que me amedronta é a fraqueza do CRB, então pode ser que o Guarani abra o placar no começo, tá? Então pode ser uma entrada bastante interessante. E aí, último jogo, Londrina e Sport. Londrina vem como azarão, o Sport vem como favorito. E para mim esse lei goleada aqui tá de presente, 4,40. Eu tenho certeza que essa odd vai ajustar. Se você tá vendo esse vídeo agora, aproveita para correr lá para dar um lei goleada Sport, porque o Sport não é tudo isso, o Sport não é um time que vai golear fora de casa Londrina. Londrina é um time ruim, porém é um time que não tomou nenhuma goleada nos últimos jogos, tá? Então, fica aqui o aviso, se você gostou deixa o like, se não gostou deixa o dislike, se inscreve no nosso grupo do Telegram, entra no nosso perfil do Instagram, que aí você vai ficar por dentro das novidades. Forte abraço, até a próxima.